Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Desde já lembramos a você de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, compartilhar o vídeo com outras pessoas e também dar um like se você gostou e também ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. A palavra de hoje vai ser breve, uma pequena defesa da igreja. Nós vamos ler um texto bíblico e vamos discorrer a respeito dessa defesa. E por que isto? Eu tenho visto muitas postagens em redes sociais que não fazem bem para a imagem da igreja. E a igreja é importante. Nós vamos ver no nosso texto base aqui que ela foi fundada por alguém que sofreu por ela, no caso, Jesus Cristo. Então nós vamos ler o texto aqui, comentar o motivo desta defesa e fazer esta breve defesa. Vamos para Mateus capítulo 16, onde Jesus, no verso 18, vai dizer que ele vai então constituir a sua igreja. Neste capítulo 16, do verso 13 em diante, o título deste trecho de versículos diz a confissão de Pedro. E diz assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, tinha outra Cesareia, essa no caso era a Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois segue ali a parte em que Jesus disse que daria a chave do céu para Pedro. Nós não vamos discutir aqui sobre a que se referia Jesus como sendo a base, o alicerce para a construção, para a edificação da igreja. Se era Pedro, se era a afirmação que Pedro fez, vai dar uma rinha teológica, por assim dizer, e não é aqui o objetivo. O objetivo aqui é falar a respeito da igreja. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: a igreja foi instituída por Cristo. Foi Ele quem disse: sobre esta pedra, e nós não vamos falar que pedra é esta, mas Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja bem, se a igreja persistiu e chegou aqui há 2000 anos depois de Cristo, significa dizer que ela foi edificada por Ele. Tá? Ou seja, cada tijolo, cada momento de crescimento, cada acréscimo de coluna, imagine uma construção até ela chegar ao topo. Assim é a igreja de Cristo. Se ela chegou até aqui, ou seja, no andar em que estamos, é porque ela foi edificada por Cristo. A segunda questão aqui é que ele disse: edificarei a minha igreja. Ele não apenas construiria algo, edificaria algo, mas este algo, igreja, pertence a ele, é dele. Ele disse: minha igreja. Você está entendendo? Agora veja bem, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho visto, como anteriormente dito, frases de efeito, memes, gravuras, enfim, coisas que depreciam, que denigrem, que difamam, que
desprezam, que menosprezam a igreja. E as pessoas usam exatamente o termo igreja. Agora veja bem, a igreja é de Cristo. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, onde Cristo vai falar da família, e ele fala sobre a proeminência do marido no casamento, ele vai dizer que isto é a semelhança da relação entre Cristo e a igreja, onde ele diz que Cristo é a cabeça da igreja. Logo, quando se fala mal da igreja, quando se ataca a igreja, se ataca o corpo de Cristo, tá? Porque Cristo, como cabeça da igreja, não é uma cabeça que está aí flutuando, não está aí solta no ar, amarrada por uma cordinha pendurada. Ela está sobre um corpo. Este corpo é a igreja, e esta igreja pertence a Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: foi Cristo quem edificou a igreja. Se ela é um edifício, aqui não estamos dizendo do edifício material, pedra, tijolo, etc. Mas se ela é algo consolidado, foi porque Ele consolidou, Ele disse que edificaria a sua igreja. Segunda questão, Ele disse que edificaria a sua igreja. Esse termo aqui é de propriedade, tá? É dele. A igreja é dele. Não é minha e nem tua. A outra questão que aprendemos aqui é que Ele sustentaria essa igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. A igreja marcharia e passaria sobre as portas do inferno. Então, o inferno não pode resistir à igreja. Agora, dito isto, eu vou para o que eu tenho visto nas redes sociais. E vou primeiro fazer uma observação aqui. Se fossem só pessoas não cristãs, fossem de outras religiões ou até ateus, eu entenderia este ímpeto difamatório. Mas o que me preocupa e o que perturba o espírito é o fato de que pessoas ditas cristãs têm se posicionado desta forma difamatória em relação à igreja. Então, um dia desses eu vi uma gravura em que a porta da igreja estava aberta e entravam pessoas e caíam num precipício. O púlpito da igreja, o púlpito, quem conhece uma igreja sabe que está nos fundos da igreja. A porta está aqui na frente por onde nós entramos e o púlpito está lá no fundo. No fundo da igreja, ou seja, exatamente a área onde fica um púlpito, tinha um precipício. E ele estava dizendo, você pode ter nascido na igreja, você pode frequentar a igreja, pode isso, pode aquilo outro, mas outro foi uma frase que eu li: Cristo salvará a igreja que você é e não a igreja que você está indo. Outros vão dizer, a igreja pode ter rádio, pode ter televisão, pode ter editora, pode ter isto, pode ter aquilo, só não pode pagar imposto. Isto vai para além da discussão sobre o legal e o ilegal. Mas a primeira coisa que eu vou dizer aqui: se a igreja tem televisão, tem rádio, tem jornal, tem editora, etc., estas organizações possuem CNPJ próprio e vão pagar imposto, sim senhor. A organização igreja, no seu CNPJ, não. Segunda, a igreja que Cristo vai salvar é a igreja que você está sendo e não a igreja onde você vai. Espera aí, você sabe o que significa igreja? Igreja vem do grego eklésia, que quer dizer assembleia. Deriva de ekkalel, de chamados para fora. Portanto, é um grupo, é uma assembleia de pessoas que são chamadas para fora, fora do mundo, no caso. E qual é o objetivo de uma assembleia? Uma assembleia se reúne para tratar assuntos daquele território, daquele país, daquele estado, etc. E quando nós falamos de igreja, nós temos que nos lembrar que o seu significado é assembleia. A igreja é uma assembleia que se reúne, ela é formada de vários membros e não de várias igrejas. Portanto, quando você diz a igreja que Cristo vai salvar é
a igreja que você é e não a que você vai. Parou. A igreja onde eu vou é o reunir de todos os membros e que forma então uma assembleia. Ou seja, eu vou numa assembleia porque eu sou membro daquela assembleia. Não necessariamente preciso me reunir num prédio específico, pode ser numa praça, pode ser numa rua ou num prédio específico. Mas é o grupamento de pessoas que forma a igreja. E Cristo vai salvar aquelas pessoas também. Tá bom? A outra coisa, meu amigo, colocar o púlpito da igreja no precipício. O púlpito da igreja pertence a Cristo. A igreja em si pertence a Cristo. Embora a gravura use um prédio para simbolizar, mas colocar ali como se você entrasse na igreja e caísse num precipício, aí é demais. Principalmente se você se diz cristão. Sabe, se você que escreve essas coisas, se você que tem esse pensamento, é um cristão e tem uma diferença com alguma pessoa de uma igreja, vá procurar essa pessoa, se acerte com ela, converse, tá? Apare as arestas. 2 capítulos adiante, Jesus, lá no capítulo 18, ele vai falar como nós devemos tratar com um irmão culpado, ou como devemos tratar o pecado de um irmão. Outras epígrafes vão dizer. Mas o texto diz assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti só, ou entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Tá? Então vai procurar essa pessoa que falhou contigo. Não desconta na igreja como um todo. E se você está jogando indireta para a tua igreja, meu irmão, por favor, leia um pouco a Bíblia. Você vai ver lá no livro de Atos, quando os fariseus perseguiam os cristãos. Aí certo fariseu, que era um professor, ele chama os demais fariseus e diz o seguinte, olha, vamos tomar cuidado, que de repente nós podemos estar perseguindo o próprio Deus. Então quando Cristo diz que ele edificou a sua igreja, ou seja, ele consolidou a igreja que lhe pertence, a sua assembleia, a assembleia que lhe pertence, veja bem, difamá-la, denegri-la, depreciá-la, menosprezá-la, desprezá-la, falar palavras que difamam, que sejam injuriosas contra a igreja, é como perseguir o próprio Deus. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Quem está lá pertence a uma assembleia, a Assembleia de Cristo. Esta assembleia é um corpo e tem um cabeça, a cabeça é Cristo. E fora isto, é uma instituição que pertence a Ele. Portanto, um pouco mais de cuidado vai ser bom para a tua saúde espiritual. Tá? Não jogue indiretas para a tua igreja. Se alguém falhou contigo, procure essa pessoa e se conserte com ela. O texto diz aqui, no capítulo 18, que pela palavra de 2, ou pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça, ou seja, tudo vai se aclarar quando você procurar a pessoa que pecou contra você, que fez algo contra você, e você então vai resolver isso. Tá? Então, não use as tuas mágoas, não use as tuas frustrações para atacar a igreja de Cristo. É algo que pertence a Ele, é dele. Não toque nas coisas de Cristo. Você está entendendo isso? A gravidade que é você atacar a igreja de Cristo? Sobretudo quando você é cristão. Entenda isso. Cuidado para não estar perseguindo o próprio Deus. E mais, cuidado para não ser um opositor de Deus. Quando você ataca o corpo de Cristo, você não está do lado de Cristo. Você está do lado oposto. E vou garantir para você. Você é
o derrotado. Numa luta entre você contra Cristo, a vitória nós sabemos de qual lado que está, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Cuidado para não estar a serviço do outro lado. Amém? Deus os abençoe, que esta palavra possa te edificar, possa te ajudar a refletir, de modo que você possa entender a importância da igreja e de modo que você possa entender quem é o dono dela e a quem você ataca quando ataca a igreja de Cristo. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até lá, graça e paz.